Amém, querido, graça e a paz para todos. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao 12, nós vamos estar lendo. Amém? Todo mundo já encontrou? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6 até o 12, nós vamos estar lendo. Amém? Fala assim, queridos, acompanhem comigo aí a palavra do Senhor. Entretanto, expomos ou transmitimos, depende da tradução, sabedoria entre os experimentados ou maduros, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, te louvar, te agradecer por essa oportunidade, mais uma vez tão rica de podermos estarmos aqui na Tua presença. E pedimos a Ti, para que o Teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, compreensão acerca dessa verdade. E que, acima de tudo, Pai, nós possamos colocar em prática tudo isso que o Senhor vier nos ensinar. Pedimos também por aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor também possa ministrar, falar o coração de todos, e que o Senhor mente ministre sobre as nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti. Em nome de Jesus, amém. Então continue com a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos estar explanando em cima dele, e hoje nós vamos estar trabalhando acerca desse tema, a falsa espiritualidade, ok? Então vamos dar prosseguimento ao estudo nessa carta, e hoje vamos trabalhar o quarto argumento que o apóstolo Paulo vai usar para tratar as questões das divisões que haviam aí dentro da igreja de Coríntios, amém? Vamos lá então nós estamos aí diante de mais um argumento que o apóstolo Paulo usa para enfrentar aquele problema das divisões que havia na igreja de Coríntios, em torno das pessoas que tinham sido importantes no passado recente da igreja, que no caso era Paulo, Apolo, Pedro e o grupo de Cristo, no qual nós vamos estar vendo e estudando mais aí para frente. Os seguintes argumentos já foram apresentados pelo apóstolo Paulo. O primeiro, ele disse que a sabedoria de Deus, revelada na cruz, era muito mais sábia que a sabedoria humana, que considerava a mensagem da cruz como escândalo para os judeus e loucura para os gregos gentios. E isso aqui era a mensagem direta para os coríntios, que apreciavam toda a sabedoria daquela época, a filosofia, a retórica, a eloquência e todo o conhecimento humano. Lembrando que todas as vezes que Deus trata nesse texto acerca da sabedoria de Deus, vocês precisam sempre ter em mente que quando Ele fala acerca disso, Ele está falando acerca da mensagem, acerca de Cristo, do seu feito, da sua obra. É exatamente isso que Ele quer tratar. O segundo argumento, Paulo pede para que a igreja olhe para si, olhe para a sua membresia, e verifique-se que entre eles havia o quê? Poucos ou quase nenhum, daquelas pessoas que eram consideradas nobres, que tinham muitos de família importante, nem muitos
né, ricos, poderosos, políticos, sábios ou entendidos. Na verdade, nós percebemos que Deus tinha escolhido o quê? E chamado a sua igreja dentre o povo comum. Nós percebemos que não havia, né, nesse contexto da igreja de Coríntios, nenhuma pessoa dentro desse contexto que as pessoas admiravam, né, e que gostavam e que tinham um grande apreço. Então Deus escolhe essas pessoas para demonstrar de que Ele não estava impressionado com as conquistas humanas, desenvolvimento humano, no qual os coríntios tanto se gloriavam, porque eles tinham tanto apreço, né? A ponto de fazer comparações entre os seus pastores, quem é que prega melhor, quem é que tem mais retórica, quem é mais erudito, mais sábio. E é exatamente que nós percebemos que como eles faziam antes de se converter, até porque aqui havia a questão do contexto deles. Eles, antes da conversão deles, eles admiravam pessoas assim. E o que eles fazem é apenas transferir essa admiração agora para os pastores que estavam aí, que eram líderes recentes da igreja de Coríntios. Então eles apenas transferem. O terceiro argumento, então, que o apóstolo Paulo usa, ele vai lembrar os coríntios que tipo de pregação ele usou quando esteve lá, anunciando o evangelho de Deus. Ele disse que ele tomou a decisão que pregaria somente Cristo e este crucificado. E que faria isso não com sabedoria de palavras. É um termo que ele usa aqui para se referir ao uso de sábio, de palavras, de eloquência, de oratória, de frases de efeito e todo tipo de argumentação ou de método que as pessoas poderiam imaginar para, de alguma maneira, tornar a mensagem mais atraente, mais agradável. Paulo, então, ele percebia e ele achava que fazer isto seria anular a cruz de Cristo, porque isso chamaria a atenção para o pregador, né? E as pessoas ficariam o quê? Impressionadas pela eloquência, né, dele, pela sabedoria dele. E Paulo, obviamente, ele tinha, de fato, condições, irmãos, de impressionar o seu público. Nós vamos perceber que no primeiro século, ele é uma das pessoas mais cultas da sua época. Uma pessoa muito inteligente, muito capacitada, que tinha um conhecimento muito profundo acerca de muitas coisas. E a prova disso é que aquilo que ele escreveu influenciou o mundo, né, inteiro, por meio dos seus escritos. Mas ele mesmo declara que ele resolveu que ele não usaria nada disso. Ele pregaria Cristo e esse crucificado, né? E nós percebemos claramente isso. O foco do apóstolo Paulo nesse terceiro argumento é fazer com que as pessoas não viessem centrar o foco nele, mas que elas pudessem centrar na pessoa de Cristo. Ele não quer chamar atenção para si, mas quer mostrar às pessoas que o foco da igreja deveria ser a pessoa de Cristo e mais ninguém. Por isso que nós percebemos que o apóstolo tem na sua mente, no seu coração, levar a igreja a entender que quando você centra o culto na personalidade, isso realmente tira do foco aquele que deveria ser o centro de tudo, que é a pessoa de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo vai dizer que ele tem uma sabedoria, sim, para falar, mas que essa sabedoria, né, só poderia ser compreendida pelos espirituais, que são aqueles que obviamente têm o Espírito Santo. E nós vamos perceber então aqui, é que Paulo se aproxima do verdadeiro problema, né, das divisões que haviam dentro da igreja. Na verdade, ele vai mostrar que essas divisões que haviam na igreja é a ponta do iceberg. Mas nós vemos que o problema é mais profundo ainda na igreja de Coríntios.
E nós vamos perceber que dentro desse contexto da carta, Paulo vai deixar bem claro que o problema mais profundo que está estabelecido ali é o conceito errado do que era ser espiritual. Esse aqui é o ponto. Ele vai mostrar que o problema maior dentro da igreja de Coríntios é o conceito acerca do que é ser espiritual. E nós precisamos prestar bem atenção acerca disso. Veja, a igreja de Coríntios, pensava que era uma igreja que é espiritual, ou seja, que era uma igreja cheia do Espírito, guiada pelo Espírito. Mas qual era a evidência que os coríntios tinham para achar que eles eram espirituais? Quais são essas evidências? Era o fato que durante os cultos que eles tinham, pessoas estavam falando em línguas, pessoas estavam profetizando, e havia uma série de outras manifestações relacionadas à ação do Espírito Santo. E os coríntios, então, identificavam a manifestação desses dons com espiritualidade ou maturidade, sem perceber que, ao mesmo tempo que haviam essas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, eles eram uma igreja, que o próprio texto vai falar, dividida, era uma igreja com problema de imoralidade, era uma igreja com problema de disciplina, uma igreja onde um irmão estava levando outro irmão a ser processado na justiça humana, onde membros frequentavam os templos pagãos e praticavam a prostituição. Era uma igreja que o culto era uma verdadeira bagunça e confusão, a ponto de Paulo dizer que aquilo que eles estavam praticando não era a ceia do Senhor. E era melhor eles então não fazer aquilo que eles estavam fazendo. Era uma igreja que tinha um grupo que negava a ressurreição de Cristo. Então tudo isso aqui, irmãos, havia dentro da igreja de Coríntios. E a questão é, como que uma igreja que estava com tantos problemas podia achar que era espiritual? É exatamente porque eles tinham um conceito errado de espiritualidade. Ou seja, eles associavam espiritualidade com manifestações carismáticas, esquecendo que pode haver essas manifestações sem que haja verdadeira espiritualidade. Então, perceba, irmãos, que esses problemas que tem dentro da igreja de Coríntios, elas não são diferentes do que existe hoje nas igrejas. Se você for perceber, muitas das igrejas que existem hoje, eles também têm esse conceito de espiritualidade. Pode ver, se uma igreja não tem manifestações, onde as pessoas pulam, estão todas alegres, tem a língua sendo falado, profecia, o que eles falam? Essa igreja é fria, essa igreja não é espiritual, essa igreja não tem o poder de Deus agindo, nem a ação do Espírito. Não é assim? Que muitos falam nesse sentido. Ou seja, eles estão qualificando a questão da espiritualidade exatamente nessas manifestações. Isso não quer dizer, porque aí temos que tomar cuidado com os dois extremos, Porque o que Paulo aqui está fazendo é combatendo essa incoerência da igreja, porque havia essas manifestações, mas ora os problemas que também estavam ali ocorrendo. Aonde está a espiritualidade nisso aí? Igreja se dividindo, irmão indo contra o irmão, prostituição, incesto, irmãos levando o outro para tribunal. Aonde que está a espiritualidade em tudo isso? Então Paulo está combatendo esse problema, mostrando que é um erro esse conceito que eles tinham dentro da igreja de Coríntios. Mas não quer dizer que nós devemos frear essas ações na igreja, achando que se a igreja faz isso, então é porque ela não é espiritual. Não é isso. Mas o que Paulo está querendo trazer aqui é que precisa haver coerência nas ações. Se uma igreja tem essas manifestações espirituais, elas não poderiam, de alguma forma ou outra, estar vivenciando isso que elas estão vivenciando, como igreja, porque é incoerente. Como é que eu posso achar que uma igreja é totalmente espiritual se está cheia de problemas dessa natureza? Então, isso só me leva a crer
e a entender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, que de fato havia um conceito equivocado de espiritualidade, e é exatamente isso que está tratando. Só para você ter ideia desse exemplo, é só nós pegarmos aqui Judas Iscariotes. Quando a Bíblia fala lá em Lucas e Mateus, nos evangelhos, que Deus envia os seus discípulos de 2 em 2 nas aldeias, a pergunta é, o que eles fizeram lá? Curaram, não é isso? Expeliram demônios, não é isso? Ressuscitaram mortos, eles fizeram isso. São manifestações do Espírito. Mas a pergunta é, Judas era de Deus por estar manifestando essas coisas? Ele era ou não era? Não era. A Bíblia fala que ele é o filho da perdição. Ele é o traidor. E aí a gente vê que Jesus ele vai aprofundar mais essa relação, porque lá em Mateus 7 ele fala, naquele dia muitos me dirão, em teu nome, Senhor. Lembre-se, em teu nome. Eles estão operando em nome de Jesus. Em teu nome expelimos demônio, em teu nome fazemos maravilhas, curamos. O que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, todos vós que cometeis o quê? Iniquidade, porque eu não conheço vocês. E quando ele fala de conhecer, ele está falando de relacionamento, de intimidade. Ou seja, vocês não têm intimidade comigo. Vocês não vivem a minha vida. Não está em vocês. Essa é a ideia, esse é o conceito. Mas eles estão manifestando. Isso quer dizer que eles são espirituais? Na perspectiva de Cristo também não. Porque eles podem estar fazendo isso. Eles manifestam essas ações. Mas por que manifestam? Por causa do nome de Cristo. Não por causa deles. Nem por causa da vida que eles estão levando. Então, essa é a questão que nós temos que tomar cuidado. Então, veja que este é o problema central da igreja de Coríntios. Que Paulo, então, começa a tratar agora, irmãos. E é por isso, pessoal, abra aí. Não precisa abrir, já está aí, né? Mas vai para o capítulo 3, versículo 1. Olha que Paulo aqui vai começar, ele vai tratar esse ponto, é como se ele estivesse preparando o terreno dentro dessa igreja para chegar no capítulo 3 e falar isso acerca desses irmãos. O que ele fala aí, ó? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como, o quê? Espirituais, e sim como carnal, como crianças em Cristo. Ou seja, a forma como vocês estão vivendo, a forma como vocês estão agindo aí na igreja de Coríntios, demonstra que vocês são o quê? Crianças espirituais. Que vocês não estão agindo pelo Espírito, mas pela carne. Por isso que ele trata essa ação, vocês são carnais. Vocês são crianças, vocês não têm maturidade. Olha o que vocês estão praticando, veja a atitude de vocês, olha esse comportamento incoerente, de vocês estarem se dividindo, de vocês ficarem admirando personalidade, de você ficar fazendo comparação entre um e outro, quem é o melhor, quem prega melhor, quem tem a melhor retórica, quem consegue persuadir melhor o seu público. Isso aí não é sinal de espiritualidade, maturidade, mas é de carnalidade, de crentes que não crescem, que são crianças espirituais e que precisam desenvolver. É isso que Paulo está aqui tratando, essa questão aqui em Coríntios. E aí o que ele fala? Vocês acham que são espirituais, mas não são. Aí ele fala, vocês são carnais, apesar de todas essas manifestações. Então veja que o apóstolo Paulo vai fazer aqui, é a partir agora do versículo 26, é trazer esse argumento, e é em cima dele que nós precisamos entender esse contexto aqui, desse texto que nós vamos estar trabalhando, a partir de agora. Então guarde essa informação, porque ela é muito importante para que você compreenda o que Paulo quer tratar aqui. Mostrar para eles que eles precisam crescer, amadurecer. Eles precisam realmente serem pessoas mais experimentadas e deveriam agir da forma adequada. Não agir como carnais, como crianças espirituais. Então veja que no verso 6 o argumento dele vai ser mais ou menos o seguinte. Ele vai tratar isso, que a sabedoria de Deus, que é Cristo e Cristo crucificado, mas somente aquelas pessoas que têm o Espírito Santo pode compreender isso e os efeitos disso.
né? Então, é um dos efeitos de você compreender a cruz de Cristo, e aí ele vai trabalhar isso bem claro. Sabe qual é a ação? Humildade. Um crente que literalmente está sendo guiado pela sabedoria de Deus, ele é um crente que humilde, irmãos. Ele não é arrogante, ele não se exalta, ele não se orgulha, mas ele caminha nessa ação de humildade. Então veja que na cruz, Deus ele vai o quê? Julgar o orgulho humano. Cristo ele é o representante do homem pendurado numa cruz. E é isso que Deus pensa do homem. A cruz é o julgamento de Deus sobre a arrogância humana. Então não faz sentido algum na igreja você eleger pessoas ou fazer distinções de pessoas com base naquilo que os homens consideram coisas elevadas, sabedoria, prestígio, nobreza, riqueza, poder. Porque Deus já julgou tudo isso na cruz. Mas está aí, irmão, mas esta é a compreensão de que a cruz representa para nós somente, né, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela de fato pode compreender isso. Então, basicamente, o que Paulo está deixando bem claro é que nós precisamos da ação do Espírito para compreender essa verdade. Caso contrário, nós não vamos entender isso. E é o que Paulo está chamando a atenção desses irmãos. Porque, de fato, ele considera essa igreja e essas pessoas que estão ali como irmãos em Cristo. Se são irmãos em Cristo, porque foram selados pelo Espírito. Se tem o Espírito, eles precisam ser guiados por esse Espírito. Agindo com humildade, deixando de lado toda arrogância, todo orgulho humano. É isso que Paulo está querendo combater, para frear as ações de divisões dentro da igreja. Então Paulo vai dizer que do jeito que vocês, igreja de Coríntios, estão se comportando, vocês estão dando a impressão de que vocês não têm o Espírito Santo, de que vocês são como homens natural que não entende as coisas do Espírito Santo de Deus. E aí ele fala: por que vocês ficam fazendo comparações, vendo quem é o melhor, com base em todas essas virtudes e atributos que são expressões da glória humana e que para Deus não vale absolutamente nada? É isso que ele está combatendo. Vocês estão dando valor a uma coisa que Deus considera nada, né? Então ele quer combater isso e mostrar para que esses irmãos pudessem realmente trilhar e caminhar de uma forma o quê? Humilde. Não viesse fazer acepção, não viesse criar barreira um com os outros, não viesse se dividir entre grupos. Porque a humildade em Cristo que nos leva, irmãos, à unidade, à comunhão, a reconhecer os outros, a considerar os outros superiores a nós mesmos, a caminhar junto. Mas quando não existe humildade no coração, quando é a arrogância que toma conta do nosso coração, nós não estamos dispostos a fazer isso. E é isso que está tratando. Vá lá para o versículo 6 agora. Vai acompanhando o que o apóstolo Paulo vai querer tratar aqui. No versículo 6, preste atenção. Veja que Paulo agora está fazendo um contraste com relação ao que ele disse nos versos 1 a 5. Que ele não iria usar sabedoria, né? E olha aí que ele vai falar aí no versículo 6. Entretanto, transmitimos ou expomos sabedoria entre os experimentados, no caso aqui os maduros, né? Então perceba claramente aqui que Paulo, ele está deixando bem claro, porque muitos poderiam imaginar que Paulo não tinha algo para ensinar, mas ele está falando aqui: eu tenho sim, eu só não vou ensinar da forma como vocês estão esperando, através de retórica, através de eloquência. Eu não vou usar isso, porque eu vou ministrar de uma forma simples para que ninguém se apegue a mim, mas que as pessoas foquem na pessoa de Cristo, né? Então ele vai usar essa sabedoria de forma simples, levando as pessoas a se focar na pessoa de Cristo. Então veja que isso não quer dizer que ele não tinha uma sabedoria para ensinar. Ele tem,
Por isso que ele fala, no entanto, né, transmitimos o quê? Sabedoria. E essa sabedoria aqui é o plano de Deus, concebido na eternidade, para salvar os seus, através do quê? Da morte do seu Filho na cruz. Então a cruz de Cristo é a expressão maior da sabedoria de Deus. Por quê, irmãos? Porque nenhum ser humano poderia conceber esse plano. Esse foi um plano unilateral, específico do próprio Deus para poder alcançar o ser humano pecador. Por isso é um plano divino que expressa a sabedoria, o conhecimento e a perfeição de Deus. E esta é a sabedoria que Paulo tem para transmitir. Por isso que ele fala, nós transmitimos sabedoria, né? E quem são esses aqui que Paulo retrata? Porque o que nós vamos perceber, irmãos, que nos versículos anteriores, nós percebemos que Paulo usa sempre esse pronome no singular, eu, né? Ele fala aí bem claro, usando sempre a expressão eu. E aí chega a partir do versículo 6, agora vai para o plural, nós. Então ele fala, entretanto nós expomos ou transmitimos sabedoria. Então veja, a quem que Paulo está se referindo? Quem que é esses nós aqui que transmitimos sabedoria? Então veja que Paulo aqui primeiramente está se referindo a quem? Aos apóstolos, entre os quais ele se inclui, que receberam a revelação original de Deus, de quem é Jesus Cristo, né? E nos transmitiram através dos seus escritos. E agora, nós também podemos falar disso para outras pessoas. Ou seja, perceba que nesse ponto, então, Paulo deixa bem claro, quando ele utiliza o nós expomos sabedoria, ele está deixando bem claro que isso aqui começa a partir dos apóstolos iniciais, e nós agora recebemos também, por meio dos escritos deles, pela revelação que Deus deu a ele, agora nós também temos acesso também a essa revelação, e podemos também o quê? Transmitir. Então, esse nós aqui se refere justamente aos apóstolos iniciais, que receberam a revelação direta do próprio Deus, entenderam, compreenderam, e através dos escritos agora chegou até nós, e nós agora estamos o quê? Transmitindo, né? Essa sabedoria. Então é exatamente isso que ele está tratando. E aí ele fala que ele está expondo a sabedoria entre os experimentados, ou maduros, né? Veja que essa palavra aqui, experimentados, maduros, significa, vem do grego chamado teleoi, que significa o quê? Perfeito. Mas essa perfeição aqui não é no sentido ético, irmãos, moral, mas fala aqui da questão de maturidade. Lembra que nós falamos lá no início, acerca do que Paulo está construindo um terreno, tratando os problemas aí da igreja de Coríntios, mostrando que esses irmãos que estão vivendo como se fossem carnais, como crianças espirituais. E Paulo está falando aqui, ó, essa mensagem aqui que nós recebemos, que foi revelada para nós, é para quem? Para os experimentados, para os maduros, para aqueles que não agem como crianças. Então ele está fazendo aquilo, ele está combatendo essa ação desses irmãos, mostrando para ele que se eles receberam essa mensagem, eles não deveriam agir assim. Eles não deveriam se comportar como crianças, porque crianças que se comportam dessa forma. Eles deveriam ser o quê? Maduros, experimentados. Ou seja, eles não deveriam fazer o que eles estavam fazendo. Esse é o sentido aqui de maduro que ele coloca aqui. Então ele está dizendo que essa sabedoria são para aqueles que são maduros, experientes. E aqui ele já está preparando então, como nós já falamos, o terreno, para lá na frente chamar os coríntios de quê? De crianças em Cristo. Vocês são crianças, porque os coríntios não estavam entendendo a cruz. Porque se eles estivessem entendendo literalmente a cruz, eles não ficariam exaltando pessoas, né? Segundo, nós vemos que a sabedoria do mundo aqui, veja aí na sequência, quando ele fala
Não, porém, a sabedoria desse século, do mundo, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. O que ele está falando aqui, irmãos? Essa sabedoria deste mundo, ou desse século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Paulo aqui ele tem em mente aquelas pessoas da época de Jesus, que são quem? Os líderes judeus, os filósofos da época, os governantes, todas essas pessoas que estão incluídas dentro desse contexto que Paulo está falando, desses poderosos, Então ele está realmente direcionando, mostrando que de fato todas essas pessoas, elas tiveram o quê? Contato com Cristo, e nenhuma delas entenderam quem era Cristo. Não conseguiram compreender quem era Cristo. Viram os milagres, ouviram os ensinos, que foram anunciados, o Evangelho, e eles não entenderam nada, não perceberam nada. Aí Paulo diz então que a sabedoria que ele tem para ensinar não é a sabedoria dos poderosos deste mundo, que estão sendo o quê? Reduzidos a nada. E aí ele faz isso como uma referência, ele está usando uma referência de Paulo ao fato de que a sabedoria humana pode parecer uma coisa extraordinária, alguma coisa muito atrativa, mas ela caminha para um fim juntamente com esse mundo, e o mundo está, irmãos, debaixo do juízo de Deus, e ele tem um prazo de validade. Ele vai destruir a sabedoria humana, que nunca levou a Deus e ao conhecimento dele. Então Paulo aqui diz, que o que eu tenho para ensinar não é esse tipo de sabedoria que vocês, coríntios, tanto apreciam e que vocês valorizam, tanto. Não é essa sabedoria que eu tenho para ensinar para vocês. Se vocês estão esperando por isso, pode ter certeza que não vai ser isso que vocês vão ouvir. Pelo contrário, versículo 7, olha o que ele fala: mas falamos a sabedoria de Deus. Então veja que a intenção do apóstolo Paulo aqui é transmitir a sabedoria de Deus em mistério, como ele fala aí. E o que quer dizer, irmãos? É que ele está tratando aqui, mostrando claramente que ele vai estar transmitindo o mistério da sabedoria de Deus. E por que ela é misteriosa? É misteriosa porque ela estava aqui, oculta. Ela está oculta. Ela estava no Antigo Testamento, mas os judeus não viram, não compreenderam. Os escribas, os sacerdotes, os principais líderes do judaísmo, eles não perceberam, não viram nada. Nem os filósofos daquela época, eles não entendiam a necessidade de uma cruz, de um sacrifício de alguém pagar a pena do outro diante de Deus. Então perceba que aquilo nunca fez sentido para eles, por isso que é um mistério, por isso que está oculto, mas estava lá, no Antigo Testamento, esse Cristo que está sendo anunciado. Mas o interessante é que esse Cristo está sendo revelado no Antigo Testamento, ele está sendo revelado por meio de símbolos, de tipos, de figuras. Mas era suficiente para as pessoas compreenderem, a questão da necessidade da salvação por meio da fé. E é por isso que nós vamos vendo que desde o Velho Testamento, por mais que isso estivesse sendo oculto, nós percebemos que essas pessoas, tinham pessoas que entendiam, compreendiam, por meio dos tipos, das figuras que eram utilizadas, a necessidade de salvação, de que eles precisavam crer num Salvador. Por isso que no Velho Testamento eles estão olhando lá para frente, para o futuro. Nós que estamos no futuro, a nossa também a salvação é pela fé, porque nós precisamos crer no Messias que já veio. Enquanto no passado, eles têm que crer no Messias que virá. Mas tudo é pela fé. E isso está sendo o quê? Revelado
para que eles possam entender, irmãos, a necessidade da salvação. E tudo isso, então, estava ali sendo, de alguma forma ou outra, ministrada para aquelas pessoas ali no Velho Testamento. Aqueles sacrifícios de animais que eram oferecidos no Velho Testamento, era uma tipologia, uma simbologia daquilo que Deus faria com o seu filho lá na frente, para mostrar a necessidade de um sacrifício. Lembrando que no Velho Testamento, os sacrifícios de animais apenas cobria temporariamente algo que a pessoa cometia de errado. E é por isso que o sumo sacerdote, pelo menos uma vez, não tinha que oferecer esse sacrifício para perdão, né? Mas ali estava cobrindo os pecados, porque o verdadeiro sacrifício viria lá na frente, que o próprio João fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício no Velho Testamento apenas cobria temporariamente. O sacrifício de Cristo no Novo, ele tira. É de uma única vez. Já é suficiente, não precisa mais de absolutamente nada. Então isso está sendo o quê? Revelado. Isso está sendo o quê? Transmitido. Mas ele estava oculto nesse sentido, né? É exatamente isso. E aí nós vemos claramente, para que Abraão, Moisés, Davi e tantos outros fossem salvos pela sabedoria de Deus, que estava aí, irmãos, de alguma forma oculta no Antigo Testamento. E eles tiveram esse discernimento, a tal ponto que eles pré-anunciaram o que iria acontecer com Cristo Jesus. Mas vemos que essa sabedoria é anterior ao Antigo Testamento, porque ele prossegue aí no versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Desde quando? Desde a eternidade. Então isso aí vai antes do Antigo Testamento, já está sendo anunciado isso. Por isso que nós vamos ver que existem passagens da Bíblia que se refere a Cristo como Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus já projetou essa ação para salvar. E essa é a sabedoria de Deus que está sendo transmitida para as pessoas, né? Ou seja, Deus já tinha isso pré-determinado. Ele decretou que seria assim, irmãos. Mas Ele também estabeleceu os que seriam alcançados para eles. Por isso que Ele está falando aí no final do versículo 7. Né? O qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Não é para que nós viéssemos nos gloriar, porque a glória só pertence a Deus. Mas aqui dando a entender claramente que Deus realmente tem pessoas que Ele iriam alcançar para se tornar os seus filhos, terem direito à vida eterna, ter um corpo glorificado, para estar com Ele por toda a eternidade, para usufruir de um novo céu e nova terra. E isso foi Ele que determinou. Ele deixa claro essas ações nesse sentido. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele vai trabalhando todo esse conceito dentro do coração desses irmãos da igreja de Coríntios, para que eles mantivessem o quê? Humildade no seu coração e reconhecessem que o que eles estavam fazendo está totalmente contrário àquilo que realmente Deus ordena pelas Escrituras. Agora, vai no versículo 8 e 9. Veja aí o que fala. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Olha que interessante, irmãos. Nós vemos que a sabedoria de Deus, que está sendo anunciada aqui, veja que nenhum dos poderosos desse século fala que não conheceu. Ou seja, quando ele está falando desses poderosos, ele está realmente tratando dessas pessoas que nós falamos da época de Jesus, os escribas, fariseus, os sumos sacerdotes, os governantes, essas autoridades que existiam na época. E o que ele está afirmando aqui? Que a sabedoria de Deus, esses poderosos que não conheceu. Não conheceu. E por não conhecer, não ter entendimento acerca dessa sabedoria que fala acerca desse Cristo, e desse Cristo que foi enviado por Deus para morrer na cruz, para nos salvar, olha o que eles fazem por não ter conhecimento disso.
Ele fala, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, olhe para mim e para vocês. Nós somos cristãos, certo? Você conheceu a Cristo, se converteu. A pergunta é, através desse conhecimento acerca de Cristo, você seria capaz de matar Jesus? Sim ou não? Você se levantaria contra Ele? Cometeria injustiça contra Ele? Não. Por quê? Porque você o conheceu. Mas o que acontece com aqueles que não conhecem? Vai fazer exatamente isso aqui. Vão crucificar Cristo. E é o que eles fizeram. Eles não entenderam. Não compreenderam absolutamente nada acerca dessa verdade, que foi revelada através desse Cristo. Eles lutaram contra Cristo, rejeitaram a Cristo, não aceitaram a Cristo. Por isso que lá em João capítulo 10, quando fala do pastor das ovelhas, Jesus ele deixa bem claro ali, traz uma informação importante. Ele fala que as ovelhas dele ouvem a sua voz e segue ele. Mas quem não é ovelha de Jesus não vai ouvir, não vai dar ouvido àquilo e não vai segui-lo. É isso que ele está falando, mostrando bem claro. Por isso que aqueles que realmente se achegam a Deus, através dessa sabedoria de Deus, que é falando sobre esse Cristo crucificado, jamais vai se levantar contra esse Cristo. Mas quem não é conduzido por essa sabedoria, pode ter certeza que vai tomar uma ação direcionada nesse sentido, e é o que eles fizeram. Se vocês tivessem conhecido essa sabedoria aqui, vocês não fariam o que vocês fizeram com o Senhor da glória. Agora vem o versículo 9, que está aí juntamente ligado com isso que nós estamos lendo. E que talvez muitas pessoas tenham uma compreensão totalmente equivocada desse texto aqui. Tem gente que lê esse texto e pensa aqui, quando ele fala 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando muitos crentes leem esse texto, sabe o que pensam? Deus deve estar falando de alguma coisa que virá lá no futuro, algo que ainda eu nunca ouvi, que eu não conheço, que eu não vi. Talvez seja alguma coisa relacionada à eternidade, ao novo céu, nova terra, a nossa vida que nós vamos ter com Ele. Não é assim que muitos pensam quando lê esse texto? E aí afirmam isso. Mas você sabe o que quer dizer aqui quando ele fala, mas como está escrito? Veja, ele está conectado ao versículo anterior. Está conectado. Aí ele fala assim, como está escrito, nem olhos viram. O que significa isso? Que esses poderosos, essas autoridades, esses sumos sacerdotes, esses governantes, eles viram Cristo, mas não conseguiram reconhecer quem Ele é. Viram, mas não reconheceram. Não conseguiram observar que era o próprio Messias ali encarnado diante deles. Não viram. E aí quando ele segue falando, nem ouvidos ouviram. Olha quanta coisa Jesus ensinou para essas pessoas que estavam ali no contexto dele. A pergunta é, eles ouviram o que Jesus está falando para eles? Veja que os sumos sacerdotes fizeram, as autoridades religiosas, os judeus, os governantes, eles não ouviram. É isso que ele está falando. E nem penetrou, jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A pergunta é, penetrou alguma coisa no coração dessas pessoas? Também não. Então eles viram, Deus se manifestou, eles observaram, estavam diante dele, ouviram aquilo que Cristo falou, mas eles rejeitaram completamente aquilo que eles estavam observando, ouvindo e vendo. Literalmente, não aceitaram. Esse versículo 9 é acerca disso. Ele não está falando de coisa futura. Ele não está falando aqui de novo céu, nova terra, ou de alguma coisa que Deus vai nos revelar no futuro. Não, é isso aqui que ele está falando. Essas pessoas aqui, que ele, aos olhos do que Paulo está ministrando, são essas, e que o profeta Isaías fala, que eles olharam, mas não conseguiram enxergar quem Cristo é. Eles ouviram a ele, mas rejeitaram tudo aquilo que ele estava falando, e não deixou penetrar no coração deles absolutamente nada. É o que Jesus fala, ele veio para os seus, mas os seus o quê? O rejeitaram.
Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós aceitamos, nós cremos, nós reconhecemos. Nós não estamos lá, mas pelas essas informações e a ação do Espírito em nós, nós entendemos, Jesus é o Messias, Ele é o Salvador. Ele foi aquele que Deus enviou a esse mundo para morrer no nosso lugar naquela cruz, nos substituir. Nós cremos, nós aceitamos essa verdade. Nós vemos com os nossos próprios olhos, mediante a Escritura. Nós ouvimos, porque isso penetra no nosso entendimento, no nosso coração. E nós aceitamos isso de forma natural. Em contraste com esses poderosos da época de Jesus, eles não aceitavam. Então o texto fala isso. Aí no versículo 10 a 12, para encerrar, nós vamos ver aqui, a necessidade da ação do Espírito para compreendermos essa sabedoria de Deus. E aqui então ele fala a partir do 10, vai mostrar que se não houver ação do Espírito, nós não vamos entender absolutamente nada, compreendemos nada. E aí ele mostra a necessidade da ação do Espírito para que haja essa compreensão. Ele fala, 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Quem que nos revelou? Espírito. Deus nos revelou pelo Espírito. E é interessante isso, porque Jesus, quando vai ser assunto aos céus, o que ele fala? Eu vou para o Pai, mas vou enviar o quê? O Consolador para vocês. Que é quem? O Espírito da verdade. E Ele vos falará tudo o que eu vos tenho anunciado. Ele vai testificar a verdade no seu coração. Ele vai guiá-los à verdade. Ele vai interceder por vocês com gemidos inexprimíveis. Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai fazer isso. Então a obra é única, exclusivamente de Deus. Ele faz isso e por isso que o Espírito é importante nesse processo. E é o que Paulo está falando para esses irmãos de Corinto. Vocês são irmãos mesmo? Vocês podem ser considerados irmãos em Cristo mesmo? Se vocês são irmãos em Cristo, vocês podem ter certeza então que vocês são selados pelo Espírito. E se são selados pelo Espírito, o Espírito tem que revelar essas verdades no seu coração. Vocês não podem viver dessa maneira. É incoerente. Como que se nós estamos sendo guiados pelo Espírito, nós estamos nos dividindo? Como que nós somos guiados pelo Espírito e nós estamos cultuando homens? Instituições? Pessoas? Isso não pode haver. Fazendo comparações, acepção. Então ele fala, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Ele conhece, irmãos, e até mesmo as profundezas de Deus. Quem que traz essas revelações? Quem traz esse conhecimento? Quem mostra para mim e para você? Essas verdades testificam no nosso coração? O Espírito. É Ele que mostra. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, Ele vai mostrar isso. E é por isso que Paulo, quando vai confrontar esses problemas, por que ele usa a palavra, irmãos? Porque o Espírito age pela palavra. Ele age pela palavra. Ele é movido pela palavra. Por quê? Porque Deus velou pela palavra para cumpri-la. Ela é a verdade de Deus. É nela que Deus tem compromisso para cumpri-la. É por isso que ele fala que ele não é para mentir, nem filho do homem para se arrepender, ou seja, tudo que ele está falando ele vai cumprir. Mas ele cumpre o quê? O que está escrito na sua palavra, o que ele falou, mais nada. Então o Espírito se baseia nisso, a ação dele é através disso. E aí ele fala, 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Então tem que haver ação do Espírito, para que a gente possa ter entendimento referente às coisas de Deus. E aí no 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então quem que revelou isso para mim e para você? Você pagou alguma coisa? Não, foi de graça. Quem que revela, quem mostra, quem testifica, quem coloca isso no nosso coração, quem mostra que isso é uma verdade e que nós devemos realmente aceitar, acatar, receber, inculcar isso na nossa vida, no nosso coração, é o Espírito que faz isso, irmãos. E aí nós vemos a importância
da ação do Espírito Santo para que nós possamos ter compreensão acerca dessas verdades. E o desejo do apóstolo Paulo aqui para esses irmãos é exatamente isso. É mostrar para eles, olha, se vocês são irmãos de fato em Cristo, vocês vão crescer, vão deixar de ser crianças espirituais. Vocês vão deixar a carnalidade de lado e vão começar a viver como espirituais. Vocês vão ser guiados agora pelo Espírito. E se são guiados pelo Espírito, Ele vai falar para você. Ele vai te incomodar. Ele vai mostrar para você, ó, está errado isso aí que você está fazendo. É por isso que dentro do crente nós temos aquele alerta a todo momento brotando em nós. Pode ver, se você é guiado pelo Espírito, você vai ficar incomodado se você estiver fazendo coisa errada, estiver trilhando por caminho que não deve, estiver pensando em coisas que não deve, o Espírito vai incomodar, irmãos. Se somos guiados por Ele, Ele vai incomodar, Ele vai mostrar a verdade, Ele vai trazer luz acerca de tudo isso. E acima de tudo, fazer você reconhecermos a obra grandiosa desse Cristo, que Deus revelou por meio da pessoa dele, de reconhecer de fato quem Jesus é, e a obra que Ele fez por mim e por você. Então é dentro dessa perspectiva que Paulo combate, usando esse quarto argumento, mostrando a necessidade de nós termos uma verdadeira espiritualidade, a necessidade de nós mantermos a dependência no Espírito, para que Ele possa nos direcionar, guiar, nos revelar, mostrar, para que a gente possa andar em conformidade com aquilo que Deus quer. E eu encerro trazendo aqui, irmãos, algumas reflexões para a nossa vida. Número 1, que a sabedoria desse mundo jamais poderá levar o homem a conhecer e ser salvo por Deus. Não tem como. Por mais extraordinário, por mais admirável que essa sabedoria humana possa ser, ela jamais poderá levar o homem a conhecer de fato quem é Deus e a necessidade de salvação. Não tem como. Segundo, que essa sabedoria não tem valor algum diante de Deus. Por isso que Deus já mostrou isso lá na cruz, deixando bem claro que a sabedoria maior de todas, e a que vai prevalecer, é a sabedoria de Deus, que está aí revelada na pessoa de Cristo. É essa que prevalece, é essa que tem valor diante do Senhor. As outras sabedorias não tem como ter esse valor. Terceiro, que a verdadeira sabedoria de Deus só é compreendida pelo Espírito Santo. Se não for através do Espírito, nós jamais vamos compreender. Os planos, os propósitos, os desígnios, a vontade, não vamos entender. Nós precisamos. E por último, lembre-se que eu e você fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E para isso devemos ser gratos a Ele. Você já imaginou isso, irmãos? Você já foi escolhido pelo Senhor antes do mundo existir. Deus já te escolheu para você ser alcançado e salvo por Ele. Por isso que nós precisamos, irmãos, mediante essas verdades, olhar para tudo isso que o apóstolo Paulo está mostrando. E a gente precisa, como igreja do Senhor, combater literalmente as divisões na igreja. Nós não podemos aceitar ações assim dentro da nossa igreja. Nós temos que lutar contra isso. Mostrar para os irmãos que, biblicamente, isso não é coerente com a nossa conduta como cristão. Por isso que nós precisamos lutar para preservar a unidade, a comunhão, mostrar para as pessoas, você é irmão em Cristo? Você está sendo guiado pelo Espírito? O Espírito está em você? Então nós precisamos mudar. Nós não podemos agir dessa forma, como carnais, como crianças espirituais. Nós temos que amadurecer e crescer, desenvolver. Precisamos olhar para essa verdade e começar a construir, uma vida firmada nessas verdades. E qualquer coisa fora dessa verdade tem que ser rejeitado, porque isso não vai produzir aquilo que Deus quer na nossa vida como indivíduo cristão, na nossa família como família cristã, e nem na igreja como comunidade cristã. Então a gente precisa combater essas ações, e que Deus nos ajude a vivermos isso. Inclina a sua cabeça, feche teus olhos e oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesse momento levantar esse clamor
diante do Senhor e pedir para que o Senhor te possa estar ministrando essas verdades no nosso coração. Nos ajude, Senhor, no decorrer de todos esses estudos que nós faremos nessa carta de 1 Coríntios, a compreender essas verdades e que esses conflitos que a igreja tem, todas as igrejas têm, que o Senhor nos ajude a resolvê-los com sabedoria, com graça, com direção do alto e, acima de tudo, que todas as nossas ações possam ser respaldadas na Tua palavra e que o Teu Santo Espírito mova por meio daquilo que realmente o Senhor deseja. Por isso nós queremos Te louvar, Te agradecer por tudo e pedimos a Tua intervenção e nos ajude a desenvolvermos essa unidade, essa comunhão que é tão preciosa, Senhor, para o Senhor e para nós também. Por isso, ministra, abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos.